Seja muito bem-vindo aqui no canal. Desde já eu quero te agradecer pela tua presença e te convidar a ficar até o final para essa breve reflexão, amém? Eu quero te convidar a ler comigo rapidamente o capítulo 1 do livro de Jeremias, nos versículos 4 ao 7, que diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, versículo 5: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu mandar falarás. Coisa linda é a palavra do nosso Deus. Eu estava meditando nessa manhã no meu devocional sobre esse capítulo, né? E eu foquei aqui nos versículos de 1 a 10, que vai falar da vocação e do chamado de Jeremias, que foi um profeta que, quando foi comissionado por Deus, se declara como uma criança. Porque pelo que a gente lê aqui, né? Pelo que a gente lê, o primeiro sentimento que vem sobre ele não é a coragem, mas a insegurança, porque ele se considerava incapaz, insuficiente para tamanha causa. Eita glória! Aí, com toda razão, você pode dizer assim: ah, claro, Dani, a palavra mostra que quando ele foi chamado, e ele mesmo se declara aqui como uma criança, né, ou menino, dependendo da tradução, que a Bíblia não deixa clara a idade dele, exata, ele está naquela situação de menino, você está coberta de razão. Mas eu vou falar agora não com achismo, mas tratando de entender assim com uma segurança bíblica. Irmãos, teve pessoas cujos nomes não foram revelados, mas tiveram participações e feitos registrados na Bíblia importantíssimos. Isso vai levar a gente a crer, né, que Deus não estava preocupado com a idade quando chama Jeremias, mas com o chamado em si. Então a gente não pode cair assim em debate teológico, sabe? Que não é nem a proposta desse vídeo, tá? Assim, Deus quando chama Jeremias antes da maturidade, de qualquer título, de qualquer experiência. Deus simplesmente chama. A Bíblia mostra pra gente que quando a palavra do Senhor chega, e é assim, falando popularmente, né? Jeremias treme na base, ele sente medo. Quem não sentiria medo no lugar dele? Jeremias percebe que o que está diante dele é grande demais. É uma missão pesada para a idade dele. Deus, irmãos, Deus é lindo. Glória a Deus. Quando a gente lê esse texto e entra nesse diálogo como espectador, a gente consegue compreender melhor à luz da palavra. Deus, nesse caso aqui, ele não é futurista, embora ele já conhecesse o futuro de Jeremias. Nem preterista, embora ele estivesse vendo ali quem ele era. Mas diante das falas de Jeremias, Deus começa falando do passado. Meu Deus! Deus fala de um Jeremias que nem existia ainda, antes que ele nascesse. Meu Jesus, que coisa linda e profunda! O Senhor diz que ele foi separado antes mesmo de nascer, e isso muda tudo. Porque o chamado não nasce no momento daquela fala, já existia. Jeremias não se torna profeta quando ele ouve a voz de Deus. Ele já carregava dentro de si a constituição e a identidade de alguém que já foi levantado por Deus. E é importante a gente entender isso. Jeremias não foi levantado apenas para sua família, para sua casa, para o seu círculo de amizades, nem para sua sinagoga. A própria palavra diz no verso 5, que a gente leu, que ele foi chamado para as nações. E isso assusta, irmãos, assusta. Principalmente porque não foi o sumo sacerdote que revelou isso para ele, nem outro profeta, nem um anjo, mas o próprio Deus. É fortíssimo. Assusta porque isso tira Jeremias de algo limitado, restrito ao seu endereço, ao seu território, e amplia a responsabilidade sobre ele. Talvez a parte mais pesada desse pacote para Jeremias tenha sido a oposição,
Porque quanto maior o alcance do chamado, maior o peso que ele carrega. Diante disso, Jeremias não é desonesto, não. Ele vai lá na humanidade e diz assim, ó, eu não sei falar. Ele não diz, eu não quero falar, eu não consigo falar, tenho língua pesada. Ele não questiona Deus. A gente percebe que Jeremias olha para a sua imaturidade, para a sua incapacidade, para a sua pequenez, e ele não questiona Deus, mas a si próprio. E aqui entra algo muito atual. Jeremias era novo, mas essa segurança a gente vê que não é exclusiva de pessoas jovens. Muitos adultos vivem exatamente o mesmo conflito que Jeremias viveu. Isso aqui não é acusação nem crítica não, irmãos, é uma reflexão. Quantas vezes a gente escuta, e até mesmo a gente já disse, tá, irmãos? Eu não sei falar, eu não tenho oratória, não sei me expressar em público, sou tímido, eu tenho vergonha, eu me enrolo. Prefiro ficar calado. E por medo, o que acontece? A gente se cala. Mas quando a gente se cala, existe um perigo silencioso, irmãos. Enquanto a gente se cala por medo, por falta de coragem, por timidez, a ordem de Deus continua de pé. Fala. Deus não disse, quando você se sentir confortável, super preparado, prontinha, redondinha, aí sim você vai e fala. Ele diz em Marcos 16:15, eu amo esse versículo, ide por todo mundo e pregai. Fale. Irmãos, isso não é um pedido, é uma ordem. Ide. Quando a gente fecha a boca, dando mais ênfase às limitações que a gente tem, né, do que a ordem que Deus deu pra gente, de falar da sua palavra, algo acontece. Pode observar, eu te afirmo com certeza, as coisas pioram. Só não tá pior porque tem uma igreja que ora, que chora, que se movimenta, se posiciona. Porque se a gente não ora, irmãos, a nação endurece, a corrupção aumenta, a injustiça se perpetua. Glória a Deus que tem os que oram. Não é porque Deus perdeu o controle que isso acontece, é porque às vezes quando a gente se cala e Ele quer usar a minha e a sua voz, a gente decide se esconder por timidez, por medo, por incapacidade, pressão, até mesmo por oposição. Isso é seríssimo, irmão. A gente deixa de ser voz profética. Eu quero deixar isso muito claro para não parecer que eu sou messiânica ou inocente biblicamente, tá? Eu e você não vamos consertar o mundo. Fato. Não estou falando aqui sobre sermos heróis espirituais. Fato. Que infelizmente o ser humano, irmãos, às vezes se apoia demais em cabide bengala espiritual. Quanta gente cansada porque vai orar por outras, enquanto essas outras estão sentadinhas na beira da água, da praia, bebendo água de coco. É uma ilustração, tá, amados? Para falar de comodismo espiritual. Eu falo isso porque tem gente que não ora mais, vive de pedidos de oração. Irmãos, não é que pedir oração seja errado, não é isso, irmãos. A intercessão faz parte da vida cristã. A gente tem que interceder uns pelos outros. Tiago vai falar isso, lá no capítulo 5, versículo 16. A gente tem um grupo de oração lá na igreja que eu congrego e que as pessoas pedem oração. O que eu entendo é que Deus, embora soberano e podendo agir sozinho, Ele decidiu agir através da minha vida, da sua vida, para abençoar outras vidas com as nossas orações. Os pedidos chegam ali, como eu penso que chegam na sua igreja, né? E a gente ora com fé que aquela pessoa vai receber o favor de Deus. Mas eu não estou falando sobre essas pessoas. Eu estou falando de pessoas que param de orar e se apoiam na oração de outro, como se Deus ouvisse mais a oração do outro do que a sua própria oração. Ei! Eu e você somos os maiores profetas sobre a nossa vida. A palavra diz que vida e morte estão onde, irmãos? Na nossa boca. E por que eu entrei aí nesse assunto atravessando Jeremias? Porque imagina o impacto. Se em vez de cada um tentar resolver isoladamente as coisas, a gente se unisse em uma só voz, no meio dessa crise moral, política, espiritual,
em que as nações estão mergulhadas, tudo seria diferente, né? A Bíblia diz que os povos temeriam, não diante de nós, mas diante de Deus, o soberano, o eterno. Aleluia, Senhor. Que Deus garante: eu sou contigo para te livrar. E aqui, sabe, irmãos, eu penso que está o coração dessa mensagem. Deus não chama pessoas eloquentes. Ele chama pessoas disponíveis. É bom ser eloquente? Sim, agrega muito. Mas não é sobre isso não, é sobre disponibilidade. As palavras que Deus coloca na nossa boca não nascem do nosso impulso e nem são frutos de uma emoção descontrolada. Muito menos nos dá o direito de manipular ou alterar. Isso é sério, irmãos, porque a palavra de Deus tem direção. A palavra de Deus tem peso. A palavra de Deus às vezes traz até juízo, conserto. Jeremias sabia disso, que a palavra de juízo seria para conserto, mas nunca para destruição sem propósito. Mesmo quando confronta, Deus faz isso com graça. Deus não está procurando gente que não sente medo. Sabe, irmãos? Eu percebo que não é sobre isso, não. Ele está chamando gente como eu e você, que mesmo com medo decide ir e obedecer, porque entende que tem um chamado. Por isso o chamado não é para temer nem para tremer, é para falar, para declarar, porque existe uma promessa que sustenta tudo isso, irmãos. Quando Deus põe a sua palavra na nossa boca, Ele sustenta quem fala. Ele disse isso para Jeremias, a gente leu no versículo 9. Você não precisa sustentar a mensagem, você não precisa sustentar resultado, você não precisa querer controlar ou sustentar a reação das pessoas. Se elas derem crédito ou não, isso é uma questão delas com Deus, mas faça a sua parte. A palavra não é nossa, minha e tua, é de Deus. A nossa responsabilidade é falar com respaldo bíblico, se afastando de achismos de heresia. E assim a gente não silenciar aquilo que Deus mandou a gente liberar. Quero terminar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Por que você está guardando o que Deus já mandou você falar? Fale. Tem alguém em algum lugar que precisa ouvir e não é a sua voz, é a voz de Deus usando a sua vida. Às vezes para plantar, às vezes para derrubar, às vezes para edificar. Que essa palavra nos ajude nesse dia, irmãos, que a gente pare de negociar com medo e volte a confiar na voz de Deus que nos comissionou. Porque quando Ele fala, Ele não apenas nos envia, Ele nos acompanha. Amém? Eu desejo que Deus te abençoe juntamente com os seus filhos e com os filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Fale, pregue, ide. Amém? Abençoe, edifique. Até a próxima, em nome de Jesus.